Bom dia, Brasil. Bom dia, amados e amadas irmãos católicos, evangélicos. Bom dia, pátria brasileira. Bom dia, nação brasileira. Com imensa alegria, Severino com mais um vídeo, né? Eu peço a vocês, quando ver esse vídeo, que escute. Abra seu ouvido, peça discernimento a Deus, para que eu, né, a gente possa entender os desígnios de Deus em nossas vidas, através de sua santa e maravilhosa palavra. Peço que você se inscreva, ative o sininho aí, compartilhe, para que a gente possa atingir mais e mais pessoas. Aqui eu falo um pouco de tudo. E principalmente, de uns dias para cá, eu venho falando mais sobre cima de nossa liberdade. Que não devemos ter medo de proclamar. Tá certo? A história que eu separei aqui hoje, é falando dos 3 jovens que foram jogados na fornalha ardente. Quer dizer, num forno, né, de corredor de fogo para ser queimado. Então, peço que você abra seus ouvidos, seu coração, e eu irei ler a leitura e depois irei fazer um pronunciamento em cima da leitura. E peço a você que abra bem os seus ouvidos daquilo que Deus, não eu, Deus, eu sou um pobre pecador, falho, né, e estou aqui para anunciar, para mim mesmo, em primeiro lugar para mim, que vou escutar com meus ouvidos, que é assim que Deus me deu, que assim Ele tenha compaixão e misericórdia de mim. Amados irmãos, abra sua Bíblia em Daniel, lá no capítulo 3, é muito versículo, eu vou ver se eu faço um resumo. Se der para ler tudo, eu leio. E assim nós vamos escutar o hino de louvor e escutando a palavra. Tá bom? Os 3 jovens na fornalha. Assim diz o título da leitura. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. E ele, ao fazer a estátua de ouro, de 60 metros de altura e 6 metros de largura, e erigiu, erigiu quer dizer, ele ergueu, na planície de Durá. Na profecia de Babilônia, depois convidou os sadrapes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os jurídicos, os juízes e todas as autoridades da província, a comparecerem à inauguração da sua estátua, do rei Nabucodonosor. Assim sendo, reuniram-se os sadrapes, os prefeitos, os governadores, os conselhos, os tesoureiros, os juízes e todas as autoridades das províncias, para a inauguração da estátua ereta pelo rei, diante da qual todos permaneceram de pé. Então foi feita por um arauto quer dizer aquele que anuncia, a seguinte proclamação: povos, nações, gente de todas as línguas, eis o que se traz a vossos conhecimentos
No momento em que ouvires o som da trombeta, da flauta, da cithara, da harpa, da como música e de toda espécie de instrumento de som, de música, vós prostrareis em adoração diante da estátua de ouro erida pelo rei Nabucodonosor. Quem não se prostrar para adorar será precipitado sem demora na fornalha ardente. Assim, logo que as pessoas ouviram o som da trombeta, da flauta, da cithara, da ira, da harpa, da como música, desculpa, e de toda espécie de instrumento de música, prostraram-se diante todos os povos e nações, e gente de todas as línguas em adoração diante da estátua de ouro, erguida pelo rei Nabucodonosor. Neste mesmo momento, alguns caldeus aproximaram-se para caluniar os judeus, dirigindo-se eles ao rei Nabucodonosor. Senhor, disseram, longas vidas ao rei. Tu mesmo, ó rei, proclamaste por edital qualquer homem que ouvires o som da trombeta, da flauta, da cithara, da harpa e da como música, e de todos os tipos de instrumento de música, teria de prostrar-se em adoração diante da estátua de ouro, em que quem se recusasse seria precipitado na fornalha ardente. Pois bem, aí há alguns judeus a quem confiasse a administração da província de Babilônia. Olha o nome deles: Sedraque, Mesaque e Abednego, os quais não tomaram o conhecimento do seu edital. Ó rei, eles não rendem culto algum aos teus deuses e não adoram a estátua de que ele existe. O rei Nabucodonosor, dominado por uma coleira de ódio e violência, ordenou com comparecimento de Sedraque, Mesaque e Abednego, os quais foram imediatamente trazidos à presença do rei Nabucodonosor. Disse o rei: é verdade, Sedraque, Mesaque e Abednego, que recusasse o culto a meus deuses e a adoração à estátua de ouro que eu ergui? Pois bem, estás pronto no momento em que ouvires o som da trombeta, da flauta, da cithara, da lira, da harpa, da como música e de toda espécie de instrumento de música, a vós prostrares e adorares diante da estátua que eu fiz. Se não o fizerdes, serei precipitado de relançar-se na fornalha ardente. E qual é o Deus que poderia livrar vós de minhas mãos? Sedraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor: de nada vale, respondeu-te a esse respeito. Se assim deve ser, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha ardente. E mesmo, ó rei,
da sua mão. E mesmo que não o fizerdes, sabes, ó Rei, que nós não redobraremos culto algum a teus deuses, e que nós não adoramos a estátua de ouro que erguesse. Então a fúria do rei Nabucodonosor desencadeou-se contra Sidra, contra Sidraque, Mesaque e Abignago. Os traços de suas roupas aterraram-se e eles elevou-se a voz para ordenar que se aquecesse a fornalha mais quente, 7 vezes mais que se costuma. Depois deu ordem aos seus soldados mais violentos de sua tropa para amarrar Sidraque, Mesaque e Abignago na fornalha ardente. Esses homens foram então imediatamente amarrados com suas túnicas, vestes, mantos e suas outras roupas, e jogados na fornalha ardente. Mas os homens que por ordem urgente do rei, tinha superaquecido a fornalha e lá jogados Sidraque, Mesaque e Abignago foram mortos pelas chamas. No momento em que era precipitado na fornalha, os 3 jovens amarrados, ora, estes passeavam dentro da chama, louvando a Deus e bendizendo ao Senhor. Azaria em pé, bem no meio do fogo, fez a seguinte oração a Deus: sede bendito e louvado o Senhor, Deus de nossos pais, que vosso nome seja glorificado pelos séculos. Vós sois justo em tudo. O vosso proceder, vossas obras são justas, vossos caminhos são retos, vossos julgamentos são equitativos, essencialmente. Tem um julgamento equitativo em tudo, aquilo que nos infligisse em tudo, aquilo que infligisse a cidade santa de nossos pais. Jerusalém foi em consequência de um julgamento equitativo, que vós nos infligiste tudo isso por causa de nossos pecados. Pecamos, erramos, afastando-nos de vós. Em tudo agimos mal, não obedecendo a vossos preceitos. Não os pusemos a vossos preceitos, não em praticar, não observamos as leis que nos deste para nossa felicidade, em todos os males que enviaste sobre nós, em tudo que nos infligiste, foi um julgamento. Bom, gente, tá aí.